De novo. Vamos prosseguir com os nossos trabalhos desta tarde e reservamos agora um espaço para os jovens investigadores envolvidos na agenda. Cada participante dispõe de 3 minutos para apresentar o seu trabalho. Começamos com os investigadores da Universidade de Aveiro, que passo a chamar e convido a vir ao palco. André Sousa, Beatriz Triane, Cláudio Ascencio, Gonçalo Silva, Mariana Pinto, Tiago Teixeira. André Sousa. Já estão todos? Não sei. Hã? Quem é que falta? Só estamos aqui o... 4. São 4. Está aqui o André, eu e o Thiago. Faltam esses 3. Mas está aí. Ah, não, tem ele também. Gonçalo. Mariana, acho eu. Cláudio e Mariana. Então, mas se calhar vão apresentando e ele, entretanto, junta-se. É isso? Sim. Está na sequência a apresentação? Está nessa sequência? Vamos. Sim. Força. André. Como é que passamos? O André vai começar. Pode começar, André. E para passar depois dos slides? Tem a apresentação. Sim. A apresentação. Só a imagem? Eu, você? André tem a apresentação, não é? Sim. Você, Mariana e o Thiago. Olá a todos. O meu nome é André Sousa, como já sabem. Sou aluno da Universidade de Aveiro. Estou a fazer o mestrado em Engenharia e Design de Produto e integrei agora na ESAN para esta bolsa, onde estou a desenvolver a minha tese de mestrado, com o nome de Design e Desenvolvimento e Validação das Estruturas de e-cargo bikes. Aqui está. Podem passar. André. Era isto. Ok. Esta bolsa é em colaboração com a Leitmobier, que nos forneceu os modelos em 3D, feitos no SolidWorks, das suas bicicletas, que viram lá fora, num verde bastante brilhante. Oi, peço desculpa. O trabalho consistiu em fazer a simulação por elementos finitos relativamente à norma EN 17860 e como forma de saber o comportamento, ou melhor, prever o comportamento das bicicletas, dos quadros mais especificamente, antes destas irem para a fase de normalização. Vou só mostrar os modelos das bicicletas, que já viram. Temos a Urban, Long John e a Longtail. E agora, para finalizar, vou mostrar alguns dos resultados. Acho que não adianta estar a mostrar muito do processo, mas mais o que realmente saiu no final. Da Urban. Oi, peço desculpa. Vou mostrar os resultados deste teste em específico, que é a queda do quadro, em que o quadro é elevado a uma altura, dependendo da tipologia. Para a Urban é 1, para a Long John e Longtail é outra altura. E a bicicleta é carregada com pesos, no assento, nos pedais e no volante. É comum para todas as tipologias. E na zona de carga para a Long John e para a Longtail. Agora sim os resultados. Para a Urban, e podem ver neste e nos outros não tanto, na verdade. As zonas a cinzento representam os locais onde o material começa a deformar. Para a Long John,
tem um efeito um bocado mais estrondoso, e para a long tail. Isto. Obrigado. Olá, boa tarde novamente. Meu nome é Beatriz, eu sou bolseira de investigação, mas também sou aluna de doutoramento na Universidade de Aveiro, no programa de Sistemas Energéticos e Alterações Climáticas. A minha tese, então, tem como título Referencial de Indicadores de Sustentabilidade para a Indústria de Bicicleta. O objetivo da minha pesquisa é desenvolver um indicador composto de sustentabilidade para a indústria de bicicleta, integrando, assim, as externalidades e os custos associados. Bem, a problemática, então, percebida através da investigação foi que o que existe atualmente, geralmente, é analisada a sustentabilidade, separando de forma isolada os 3 pilares, né, que é o ambiental, social e econômico, e não possui integração. Há diversos referenciais, com os indicadores também muito extensos, e geralmente são indicadores genéricos, né, para todos os campos da economia. E a análise de custos, geralmente o custo direto. São os custos que são já internamente visíveis para as empresas e, dessa forma, acabam ignorando os impactos externos que as empresas acabam fazendo pelas atividades, né? Dessa forma, identificamos algumas lacunas, como, por exemplo, não tem interação entre essas dimensões, né? Ou é muito pouco, ou puxa mais para o lado ambiental e não social. Enfim, ela, por ter também indicadores isolados, acaba não se comparando, né, e não tendo como ter uma percepção de como é a avaliação de sustentabilidade. É muito difícil ter um referencial para um setor específico, então essa foi uma outra lacuna identificada, e dessa forma não foi identificado também para a indústria de bicicleta. E a principal delas é que, geralmente, esses referenciais eles não avaliam as externalidades, ou seja, os impactos que não são contabilizados, né, na parte econômica das empresas e que impactam, né, a sociedade. Dessa forma, então, desenvolvemos a ferramenta, como já foi apresentada aqui, de índice composto de sustentabilidade para avaliação de desempenho. O índice proposto ele tem 36 indicadores que são integrados em 4 dimensões, que é social, ambiental, econômico e de governança. Ele foi desenhado e desenvolvido para a indústria de bicicleta e ele monetiza as externalidades. Então, uma diferença, né, uma coisa inovadora para essa pesquisa. Dessa forma, então, como eu já falei, ele foi desenhado para análise e avaliação de desempenho, e as externalidades, tanto negativas na fase de produção, como as positivas na fase de uso. E foram desenvolvidas 2 ferramentas paralelas, mas que são similares, né? Que é um ficheiro em Excel e a plataforma CSI, que foi apresentado aqui anteriormente. E eu agradeço a atenção. Obrigada. Obrigada, Beatriz Triano. Chamamos agora a palco Cláudio Ascencio. Boa tarde a todos. Como foi dito, o meu nome é Cláudio. Venho aqui falar um bocadinho sobre a tese de mestrado que fiz na Universidade de Aveiro, que consistia em arranjar uma solução para conectar as bicicletas em infraestruturas de cidade que já existiam. Então, esta ideia surge muito com o passar do tempo, o aumento de bicicletas pelos meios urbanos e também acompanhado com essa revolução, de cada vez mais ser visível um futuro em que muita gente vai utilizar as bicicletas como seu veículo de transporte no meio das cidades e que precisam de ser introduzidas nestes meios com alguma cautela e segurança. Então, o que nós envisionamos aqui foi acoplar a bicicletas que já seriam elétricas, torná-las um pouco mais inteligentes e conectadas, com um sistema que conseguisse
fazer a comunicação entre bicicletas e infraestrutura e também entre bicicletas e bicicletas de maneira confiável e que também, ao mesmo tempo, fosse capaz de gerir todos os dados que conseguimos ter dentro de uma bicicleta e usá-los para proveito próprio e garantir, assim, mais segurança ao ciclista. Então, conseguimos desenvolver aqui um sistema que é faseado em 3 partes. Na parte de receber toda a informação que conseguimos ter pelos sensores que estão equipados numa bicicleta, utilizar esses dados para microserviços que aí sim vão garantir uma maior segurança ao ciclista e também ter equipadas várias tecnologias de comunicação para então conseguirmos também enviar esses dados para as infraestruturas para outros tipos de usos. Então, as principais características aqui desse sistema contam com a comunicação inteligente de todos os dados que são recolhidos. Esses dados não só são transmitidos, ou se não for possível fazer essa transmissão a dado momento, ficam guardados internamente até que seja possível fazer essa comunicação. E também, como eu disse, fazer a interação entre outros utilizadores da estrada para garantir uma maior segurança e para isso nós utilizamos várias tecnologias de comunicação como o ITS-5, o Wi-Fi Allo e o 5G para termos aqui uma gama que permita efetivamente ter sempre uma comunicação estável e que fosse segura para estar sempre a fazer tais tipos de transmissões. Pronto. E é isso. Muito obrigado a todos. Obrigada, Cláudio. Segue-se agora a apresentação de Gonçalo Silva. Então, olá, pronto, sou Gonçalo Silva, fiz a licenciatura e mestrado na Universidade de Aveiro e agora sou investigador no Instituto de Telecomunicações. Eu vim aqui apresentar o tema foi da minha tese, que baseou-se no VR Use a Mobile Sensor. VR Use são pessoas ciclistas ou motociclistas e a motivação da minha tese é assente que eles são desfavoravelmente impactados em acidentes rodoviários. Então, o objetivo era reduzir esses acidentes. A infraestrutura, nomeadamente para aumentar a sua segurança, baseia-se em infraestrutura fixa urbana, que sofre de limitação, que tem no facto de ser fixa e tem um ângulo de visão muito curto e também em veículos que só conseguem ver à sua volta. As pessoas também cada vez mais são equipadas com wearables e cada vez mais são inteligentes e conectadas, então por que não conectar um pouco essas pessoas pelo meio de dispositivos de realidade aumentada e aumentar a sua segurança e também pessoas à sua volta. Então, como é que ele funciona? Nós usamos um dispositivo de realidade aumentada, os HoloLens 2, que permitem consumir os dados de câmara, tanto de RGB como profundidade, e também dados de localização. Processamos isso para detectar objetos e detectar a distância até aos objetos. Depois, emitimos CPMs, que são mensagens standardizadas para redes veiculares. Em qualquer veículo à volta pode ouvir essa mensagem, mas também permite comunicar essa informação para a cidade inteligente. E depois também temos uma possibilidade de usar ligação 5G por meio de uma ligação privada a uma operadora, que neste caso é nós. Ok, pronto, isto é mais ou menos é assim que funciona. Nós tratamos um objeto pela câmara, depois fundimos com os dados de distância até o objeto para detectar a sua localização e depois contribuímos essa informação para a cidade inteligente ou para veículos à sua volta. Este sistema foi validado na Aveiro Tech City Living Lab, que disponibiliza de vários tipos de sensores e também de meios de comunicação. Isto permitiu 3 use cases, que o primeiro permite ver dispositivos que não são visíveis para a pessoa e dar um overlay com os óculos de realidade aumentada. O segundo é mais para comunicar essa informação para veículos à sua volta, pelo meio de CPMs, mensagens veiculares, em que permite comunicar essas pessoas para a cidade e para os veículos. E o terceiro é um conceito novo, que é uma pessoa que é inteligente, que tem estes óculos e consegue detectar alguém, consegue detectar que essa pessoa está em perigo e que deve ser emitida uma mensagem para um veículo travar, porque vai haver uma colisão. Pronto, alguns resultados. O sistema atinge a latência inferior a 300 milissegundos, o que põe para soluções de segurança. E foram efetuadas 4 contribuições científicas, 2 delas já foram publicadas,
uma foi submetida e outra está para ser submetida. Pronto, obrigado. Obrigada, Gonçalo Silva. Depois do Gonçalo, seguimos com Mariana Pinto. Boa tarde a todos. Eu sou a Mariana, da Universidade de Aveiro, e estou a fazer o doutoramento em Ambiente Empresarial na Durit, fabricante de metal duro. Não se deixem enganar pelo nome, o metal duro não é um metal, mas sim um material compósito, geralmente composto por carboneto de tungstênio e cobalto e cerca de 5 vezes mais denso que o alumínio. Neste momento poderão estar a perguntar-se como é que um material tão pesado tem lugar no setor da mobilidade suave. Bem, o metal duro destaca-se pela sua excepcional combinação de propriedades que podem ser ajustadas variando o tamanho de grão do carboneto de tungstênio e o teor de ligante ou a sua composição. O meu trabalho foca-se no desenvolvimento de novas composições com ligantes inovadores para aplicações de resistência ao desgaste e conformação metálica, nomeadamente a estampagem de elos de correntes de bicicleta na serrame. As novas composições visam a redução da quantidade de cobalto, classificado pela União Europeia como uma matéria-prima crítica, já que a sua extração está geralmente associada a conflitos geopolíticos na República Democrática do Congo, o que leva a uma elevada volatilidade do preço. Está ainda associada a problemas de saúde e ambientais significativos e apresenta uma baixa resistência à corrosão. Atualmente, ligantes como cobalto, níquel, crómio são já utilizados em composições industriais de baixo teor de ligante. No entanto, estes ligantes são pouco explorados em metal duro com elevado teor de ligante, como as composições utilizadas na serrame para a conformação do aço. Nesse sentido, a premissa é simples e se conseguirmos manter ou até melhorar o desempenho destes materiais sem depender exclusivamente do cobalto. E por isso, os ligantes que desenvolvi incluem níquel, crómio, molibdênio e alumínio. Todas as composições foram otimizadas para garantir uma microestrutura bifásica e maximizar o desempenho do material. No geral, estes ligantes proporcionam uma dureza mais elevada e uma menor densidade do que o cobalto puro e também são mais baratos. Em meios neutros, as composições cobalto, níquel, crómio são as mais resistentes à corrosão, enquanto que as composições à base de níquel se destacam em ambientes mais ácidos, nomeadamente a composição com alumínio. Relativamente ao desgaste contra esferas de aço, todas as composições apresentaram uma menor taxa de desgaste do que a composição industrial, revelando-se assim alternativas viáveis para aplicações de conformação metálica, onde a longevidade das ferramentas é um fator decisivo para a eficiência e produtividade. Resumindo, os novos ligantes são mais leves, mais baratos, mais duráveis e mais sustentáveis e, portanto, mais competitivos. Muito obrigada pela vossa atenção. E concluímos as apresentações da Universidade de Aveiro com Tiago Teixeira. Olá, muito boa tarde a todos. O meu nome é Tiago Teixeira, eu sou... Ok. Tal como estava a dizer, o meu nome é Tiago Teixeira, eu sou estudante de doutoramento com uma bolsa da FCT, em ambiente não académico, que permitiu também aqui uma articulação entre o Bike Inova e a Universidade de Aveiro e com uma relação direta com a AM2R. Tenho trabalhado na valorização de lamas resultantes do tratamento de efluentes industriais numa empresa, a Ciclofapril, aqui do setor das duas rodas. Este trabalho visa dar aqui uma resposta às crescentes necessidades globais que tornam de alta importância a valorização dos resíduos, numa perspectiva de economia circular, e também travar um pouco a exploração de novos recursos. Tal como é do conhecimento de todos, a Europa tem que se preocupar muito com isto, porque dependemos muito da importação de tudo o que é metais altamente críticos para este setor de atividade. Por exemplo, as terras raras vêm praticamente todas da China ou Taiwan, como o lítio com uma grande percentagem, o vanádio, entre outros, e não só da China, mas de países, tal como a colega estava a dizer, com contextos geopolíticos um tanto quanto peculiares. Por exemplo, os Estados Unidos, a Rússia, entre outros.
Para além disto, é um setor que usa metais, direto ou indiretamente, também muito críticos, por exemplo, as terras raras com alta expectativa de disrupção, ou então o alumínio, o crómio, o ferro, o manganês, entre outros, que são elementos com alta vulnerabilidade. Posto isto, foi definido aqui como objetivo avaliar a eficácia da lixiviação ácida na extração e recuperação de metais nas lamas da empresa Ciclofapril, que são lamas altamente ricas em vários metais, e definiu-se aqui um procedimento experimental, está aqui de forma muito resumida, com um determinado tempo de lixiviação, com 2 ácidos, ácido cítrico e ácido nítrico, a diferentes concentrações e em diferentes rácios. Em termos de resultados, de forma muito breve e muito sucinta, permitiu-nos concluir que, usando ácido cítrico e ácido nítrico, aqui com diferentes condições, digamos assim, conseguimos taxas de lixiviação de metais muito usados neste setor, por exemplo, o alumínio, o ferro, o manganês, o crómio, o vanádio, entre outros, e taxas de lixiviação bastante elevadas, chegando mesmo em alguns casos a estar acima dos 90%. Em jeito de balanço final, parece-nos muito necessário desenvolver estratégias de valorização dos resíduos industriais através da precipitação dos metais lixiviados. Ficamos com uma solução líquida altamente concentrada em metais e com as lamas que eram muito ricas em metais, já um pouco com menos metais na composição. Permite-nos também o reaproveitamento dessas lamas, seja através da criação de subprodutos ou através de utilização para estabilização de agregados, para melhoria de condições do solo, entre outros. E outro aspecto muito importante também é tentar desenvolver metodologias que de alguma forma consigam ser aplicadas à empresa e ser utilizadas pelas empresas, porque de pouco nos serve também estarmos aqui a investigar metodologias muito complexas, se depois as empresas não tiverem capacidade económica ou pessoal, ou seja, a capacidade que for para as adotar na sua realidade do dia-a-dia. Em termos de trabalhos futuros a que está neste momento também a decorrer, está-se a desenvolver metodologias de precipitação desses metais que estão no lixiviado e também a incorporação dessas lamas no solo ou então a criação de novos subprodutos. Muito obrigado a todos. Muito obrigada aos investigadores da Universidade de Aveiro. Passamos agora aos investigadores da Universidade de Coimbra. Vamos fazer aqui de forma diferente. Vem um a um e nós chamamos pela ordem que eu passo a informar. Começaremos pelo Gabriel Santos, que entretanto já pode vir, mas depois virá um a um a Carla Cruz, a Ana Isabel Bento, Eduardo Ribeiro e José Mota. Portanto, chamo ao palco Gabriel Santos. Depois serão chamados um a um. Já está aqui, Gabriel. Muito eficiente. Olá, boa tarde. Meu nome é Gabriel. Eu sou aluno de doutoramento no SEMPRE, que é um centro de investigação, um dos centros de investigação do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra. O meu trabalho tem orbitado em redor dos revestimentos tribológicos alternativos para correntes de bicicleta, especificamente obtidos por eletrodeposição. No fundo, o principal objetivo do meu trabalho, do nosso trabalho, tem sido desenvolver revestimentos à base de níquel-fósforo, no caso, que consigam competir com as soluções que já são implementadas na indústria, mas que muitas vezes, e no caso da eletrodeposição, recorrem a banhos químicos um pouco mais irresponsáveis, digamos assim, à base de crómio. E, portanto, essa é a nossa tentativa de criar estes revestimentos de níquel que consigam competir funcionalmente, esteticamente, com as soluções já implementadas na indústria. Para quem não conhece a técnica da eletrodeposição, a eletrodeposição basicamente consiste na imersão das peças que queremos revestir, no caso os elos das correntes. Elas são imersas neste banho químico que contém íons do metal que queremos que seja depositado no substrato, no nosso caso íons de níquel, e com o auxílio de corrente elétrica ou não, pode ser só um processo químico, estes íons são depositados na superfície das nossas peças. Tivemos também
um foco bastante intenso no que toca à otimização deste bem químico. Tentámos e conseguimos substituir alguns componentes que convencionalmente são utilizados como compostos tensoativos e utilizámos, por exemplo, o citrato de sódio, como é possível ver na imagem, que são alternativas um pouco mais responsáveis nesse sentido. Testámos 2 abordagens, a deposição autocatalítica ou a deposição eletrolese, que não recorre ao uso de corrente elétrica, e a combinação de eletrodeposição com uma anodização posterior. Primeiro fazemos um revestimento, uma eletrodeposição de um revestimento de níquel-fósforo brilhante, que é anodizado para conferir aqui a cor preta e é a parte estética do trabalho. Esta foi efetivamente a solução que nos deu os resultados mais promissores, que tenho aqui, não vou falar em muito pormenor, mas é importante realçar a importância aqui da incorporação do fósforo e a forma como a quantidade de fósforo incorporado afeta as propriedades do revestimento. E depois, naturalmente, testámos a nossa abordagem a um nível superior em termos de scale-up, que tem por si um equipamento que adquirimos lá no SEMPRE e que nos permite maior automação, maior versatilidade, armazenamento e segurança de quem está envolvido neste processo. Obrigado pela atenção. Muito obrigada, Gabriel Santos. Pedimos então, por favor, a presença de Carla Cruz em palco. Boa tarde. Eu vou apresentar parte do trabalho desenvolvido pela Universidade de Coimbra no setor das 2 rodas, que tem que ver com a caracterização do setor em termos daquilo que é a sua estrutura, as relações estabelecidas entre os atores e os desafios que nos foram apresentados. O meu nome é Carla Cruz, sou aluna de doutoramento da Universidade de Coimbra e encontro-me presentemente a trabalhar na minha tese no tema da responsividade no contexto da cadeia de abastecimento. No âmbito da agenda AM2R, estamos enquadrados no Work Package 8, no PPS, que procura One-Stop Solution para o cluster das 2 rodas. E tendo como objetivo estarmos a avaliar o potencial de colaboração logística do setor, numa fase inicial do projeto, começámos por delinear, elaborar e distribuir às empresas um questionário que nos permitisse obter informação que pudéssemos utilizar relativamente a alguns temas relacionados com a colaboração logística. Então, através desse questionário, nós procurámos averiguar qual era a percepção das empresas em termos daquilo que são os benefícios e as barreiras à colaboração logística, também que tipo de critérios e preocupações é que as empresas evidenciam na escolha dos seus parceiros logísticos. Estando a falar de colaboração logística, procuramos também perceber qual é o papel do prestador de serviços logísticos na implementação de soluções inovadoras e, por último, também investigar e perceber a adequação e a definição de modelos inovadores de colaboração logística. Tendo então elaborado e distribuído este questionário e depois de alguma insistência do grupo de trabalho junto das empresas, que muitas delas foram contactadas diretamente por nós, conseguimos então obter os resultados do questionário, trabalhámos esses resultados e, por aplicação de ferramentas de Social Network Analysis, nós conseguimos elaborar aquilo que é a rede que representa o setor das 2 rodas. Nesta rede conseguimos identificar então 89 empresas e a ligar estas 89 empresas foram-nos reportadas 399 ligações. Que ligações identificadas foram estas? Ligações do tipo cliente-fornecedor. É possível também observarem que naqueles nós, cada um daqueles nós representa uma empresa e há nós de diferentes dimensões. Portanto, as empresas que nos reportaram e relativamente às quais também foram reportadas mais ligações dentro da rede, aparecem com um nó de dimensão maior. São as empresas mais proeminentes do setor.
Entre estas empresas mais proeminentes surge-nos, novamente, estamos a estudar a colaboração logística, então surge o prestador de serviços logísticos. Independentemente de nos terem sido reportadas 399 ligações, o que acontece é que, por via da aplicação das métricas da rede, nós verificamos que a conectividade do setor é reduzida porque a rede evidencia uma baixa densidade. E essa baixa densidade, por um lado, permite-nos perceber que há muito maior possibilidade de haver ligação entre as empresas do setor, por outro lado, permite explorar todo o potencial de colaboração logística que existe no setor. E os desafios que nos foram apresentados pelas empresas prendem-se muito com a questão do compromisso, a dificuldade e a necessidade que existe de firmar este compromisso, depois também de definir e adotar mecanismos de governação adequados ao setor, da questão de estabelecer e manter relações de confiança e depois da necessidade que existe de haver maior visibilidade no setor das duas rodas. E esta maior visibilidade alcançada, quer seja pela partilha de informação, quer pela partilha de conhecimento. Nesta primeira fase do nosso projeto, o facto de termos feito a caracterização foi Agradecemos, determinante. por favor, que termine. Foi determinante para conseguirmos depois perceber o modelo de colaboração logística a desenvolver. Obrigada. Obrigada, Carla Cruz. Peço então, por favor, a presença em palco de Ana Isabel Bento. E reforço também para que tentem, ao máximo, cumprir o tempo. Obrigada. Boa tarde a todos. Chamo-me Ana Isabel Bento, sou estudante de doutoramento em Engenharia e Gestão Industrial na Universidade de Coimbra e hoje venho falar-vos sobre redes logísticas colaborativas, uma abordagem da teoria dos jogos à alocação de custos e benefícios. Tal como a minha colega Carla acabou de apresentar, um dos principais resultados da nossa primeira fase do estudo é uma baixa conectividade do setor. Além disso, nós percebemos que a maioria das empresas terceiriza operações logísticas. Portanto, surge-nos uma questão. Como é que, a partir de uma necessidade em comum, neste caso o outsourcing logístico, podemos fomentar uma maior conectividade? Como resposta, surgem as redes logísticas colaborativas. Foram identificadas 4 redes distintas, com base na proximidade geográfica, nas necessidades em comum, nomeadamente as necessidades de transporte, e também num conjunto de métricas que resulta da aplicação do Social Network Analysis. E os resultados falam por si. Em primeiro lugar, o custo de transporte colaborativo é sempre vantajoso comparativamente ao custo de transporte individual. Isto significa que, independentemente do número de empresas que estejam a colaborar, 2 a 2, 3 a 3, 4, 5 e por aí em diante, o custo de transporte colaborativo é sempre mais vantajoso, o que nos leva à obtenção de benefícios, neste caso, cost savings, na ordem de milhares de euros semanalmente. Tal leva-nos a uma segunda questão. Então, se a colaboração gera valor, como é que esse valor pode ser repartido pelas empresas? De uma perspectiva tradicional, podíamos fazer algo proporcional ao volume, mas isso significaria que empresas mais pequenas, com menores quantidades a transportar, iriam receber sistematicamente menos benefício do que empresas maiores. A teoria de jogos rompe esta realidade e dá-nos resultados mais equitativos. Isto significa que empresas mais pequenas podem receber benefícios semelhantes aos de empresas de maior escala. E tal reflete a contribuição essencial de empresas pequenas para a consolidação das rotas, conectividade dentro das redes logísticas e, consequentemente, conectividade do setor. Claro que ainda existem alguns desafios, nomeadamente ao nível dos mecanismos de governação. Que contratos temos que aplicar? Como é que podemos fomentar uma maior confiança entre as empresas e partilha de informação? Nas nossas plataformas, que tipo de informação é que devemos disponibilizar? E, ao mesmo tempo, o prestador de serviços logísticos, como potencial orquestrador, pode desenvolver um conjunto de competências dinâmicas. Portanto, a ideia principal é a colaboração gera valor e pode ser o caminho para a conectividade do setor. Mas, para isso, é necessário que todos os players estejam ligados, juntos, investidos, com uma maior tendência e compromisso na governação e também no desenvolvimento de competências dinâmicas. Obrigada pela atenção. Muito obrigada, Ana Isabel Bento. Seguimos agora com Eduardo Ribeiro, a quem peço a presença, por favor, em palco.
Ora, muito boa tarde a todos. Sou bolseiro de investigação da Universidade de Coimbra e venho-vos apresentar um projeto focado em eficiência energética, a recuperação de desperdício térmico em recurso. Nas nossas fábricas, consumimos e queimamos combustível com o intuito de gerar valor acrescentado. Contudo, uma grande parte desta energia acaba por ser desperdiçada para a atmosfera pelas chaminés. Para responder a este desafio, desenvolvemos no Departamento de Engenharia Mecânica um circuito experimental capaz de recuperar parte deste desperdício. Recorrendo a um queimador e ventilador, conseguimos simular os gases de exaustão libertados no setor industrial, com as características idênticas aos mesmos, com potências compreendidas entre os 40 e os 210 kW e temperaturas compreendidas entre os 100 e os 250 graus. O principal objetivo deste projeto é simular os gases libertados nos fornos de tratamento térmico da Serrame, permitindo-nos avaliar em laboratório a capacidade de recuperação de parte desta energia para conversão em energia elétrica recorrendo a um ciclo orgânico de Rankine. Aqui encontra-se representado o circuito experimental elaborado, onde à direita é possível observar o permutador dos gases, responsável por capturar parte da energia contida nos gases e transferi-la para um circuito de óleo. Dentre os cenários testados, aqui encontram-se apresentados dois dos cenários. Na linha acima encontra-se representada a situação de maior potência associada às temperaturas mais elevadas dos gases, representando o limite superior das nossas infraestruturas. Já na situação de baixo encontra-se representada a simulação dos gases libertados nos fornos de tratamento térmicos da Serrame, em laboratório. Para a situação em que temos 184 kW disponíveis nos gases a 250 graus, foi-nos possível recuperar cerca de 145 kW com um caudal de óleo que chegou até aos 104 graus, tendo obtido assim uma eficiência de permuta de cerca de 79%. No caso da Serrame, por se tratar de uma temperatura relativamente inferior na parte dos gases e uma potência também relativamente inferior, esta eficiência foi reduzida para cerca de 75%. O que é que representam, na realidade, esta energia para o setor, esta energia capturada para o setor industrial? Representa um aumento, uma capacidade de aumento da eficiência dos sistemas, aliado a uma redução dos custos energéticos, que pode tomar 4 frentes diferentes. A primeira passa pela produção energética, recorrendo a um ciclo orgânico de Rankine, que será abordada pelo meu colega José Mota de seguida. Esta também pode ser utilizada para processos industriais, os quais requiram fluidos aquecidos como óleo, água ou ar. Além disso, esta energia pode também ser utilizada para aquecimentos de águas sanitárias ou para sistemas de climatização. Com este projeto demonstramos que a engenharia caminha em conjunto com a sustentabilidade para desenvolver um futuro mais sustentável. Obrigado. Muito obrigada, Gabriel Santos. Quase a terminar, e para terminar, chamo então a palco, por favor, o José Mota. O tempo está a contar. Ok. O meu nome é José Mota, sou aluno de doutoramento na Engenharia Mecânica na Universidade de Coimbra. Sou também membro de uma equipa que nos últimos anos esteve dedicado a um projeto abrangido pelo AM2R, mais concretamente na Serrame, e hoje vim falar um bocadinho sobre o nosso trabalho. Bem, nos últimos anos e nas últimas horas mesmo tivemos a falar muito sobre sustentabilidade e, para além da sustentabilidade, temos de falar também de desperdício. Mais concretamente, desperdício de energia nos mais variados setores industriais. Mas o que é isto do desperdício de energia? Se estivermos a pensar em energia térmica, podemos definir calor desperdiçado como toda a energia térmica que é rejeitada num dado processo sem qualquer outra finalidade. Porque é que isto é um problema? Mais energia desperdiçada leva a um consumo excessivo de energia, o que se reflete num aumento de emissões de CO2 e num aumento de despesa desnecessária. É, portanto, importante resolver este problema. Como é que podemos fazer isto? Através de duas etapas essenciais. Inovação e implementação. Inovação
pensar, explorar, desenvolver métodos mais sustentáveis de gerar energia ou então de reaproveitar essa energia. A implementação, como o nome indica, passa por implementar, de facto, esses novos métodos nos sítios para os quais foram projetados. Foi assente nestas duas etapas que foram desenvolvidos vários documentos, roadmaps, se quisermos, e a razão pela qual estamos todos aqui é a M2R. Agora, se pensarmos um bocadinho mais concretamente na geração de eletricidade, o ciclo orgânico de Rankine parece ser uma boa opção, visto que consegue aproveitar calor para produzir eletricidade com rendimentos entre os 8% a 15% de eficiência. Novamente, o ciclo orgânico de Rankine é uma tecnologia que permite aproveitar calor para produzir eletricidade e, portanto, também é aplicável para aproveitar esse calor residual para a produção de eletricidade. Como é que ele se insere no setor abrangido pelo AM2R? Ora, uma vez que ele aproveita calor para a produção de eletricidade, pode também aproveitar calor proveniente de efluentes gasosos de processos de tratamento de peças ou de fabricos que estão presentes em várias das empresas aqui abordadas, nomeadamente na Serrame, para aumentar a geração de energia limpa e, desta forma, reduzir as emissões de CO2 e reduzir a despesa associada. No caso concreto da Serrame, foram feitas simulações e verificou-se que, a partir dos 65 kW contidos numa das chaminés de um forno de têmpera no tratamento térmico das peças metálicas decorrentes, conseguiria-se produzir cerca de 10 kW elétricos. Obrigado pela atenção. Muito obrigada aos investigadores da Universidade de Coimbra. Estamos a terminar os nossos trabalhos por hoje. Em nome da Abimota e da M2R, agradecemos a vossa presença, agradecemos a vossa participação e, antes de irmos torcer por Portugal, temos um porto de honra à vossa disposição lá fora. Encontramos-nos aqui amanhã, a partir das 9h30. Até amanhã e muito obrigada. Bom, casa, recordo então que retomamos amanhã, como acabámos de ouvir a Isabel reforçar, às 9h30 da manhã com o evento final da AM2R. Lembrando então que depois do Porto de Honra, um bom regresso a casa, em segurança, e que às 6 estejamos todos a gritar bem alto: Força Portugal! Amanhã voltamos com um sorriso no rosto de vitória. Até amanhã.